Olá, eu sou o Marcos Sorrilha, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao IPAcast, o podcast do Grupo de Estudos e Pesquisa Intelectuais e Política nas Américas. Toda semana chegamos ao seu fone de ouvido com divulgação científica por meio de comentários a artigos publicados nas principais revistas acadêmicas de história, sempre com alguma temática relacionada ao nosso querido continente americano. Nessa semana eu vou tratar das possibilidades de estudos a respeito da produção cultural na época da ditadura chilena a partir das ações culturais do próprio governo autoritário, entre 1973 a 1990. Na verdade, trata-se de uma discussão a respeito de eixos temáticos e metodológicos que tornam possível uma melhor compreensão das estratégias de difusão ideológicas por parte do governo em relação ao Estado e à sociedade civil chilena daquele período. Essa proposta de leitura dos produtos culturais elaborados durante a ditadura militar chilena é trazida pela historiadora Isabel Jara Hinojosa em seu artigo intitulado Como pensar la acción artístico-cultural de la dictadura chilena, 7 cuestiones para su interpretación, e que foi publicado no número 55 da revista Latin American Research Review, em junho de 2020. Mas o que exatamente pode ser chamado de ação artístico-cultural e por que essa denominação é importante para se estudar os mecanismos de difusão ideológica na ditadura chilena? É por aí que nós vamos começar a nossa conversa. Vamos lá? Em sua proposta de estudo, a historiadora Isabel Jara deixa claro que a sua opção pelo termo ação cultural, no lugar de outros termos, como por exemplo política cultural, não é feita de maneira impensada. Ao contrário, segundo ela, a recorrência a essa terminologia se dá justamente para demonstrar que os produtos culturais elaborados pela ditadura não possuíam uma agenda articulada, formando assim, como destaca a própria autora, abro aspas, um conjunto de ações que apresentou uma proposta programática débil, dado ao desinteresse e ou incapacidade do regime em impor um projeto cultural distinto e totalitário, fecho aspas. Porém, isso não quer dizer que tais ações estivessem desprendidas de uma intenção autoritária, ou então que não possuíssem uma função estética deliberada, bem como estratégias de difusão, ainda que desarticuladas. E é justamente por aí que a proposta de análise é feita, por meio de um estudo dos agentes e circuitos específicos da alta cultura, como museus, galerias, academias de arte, entre outros. Trata-se, então, de uma proposição de leitura que se afasta de uma concepção antropológica de cultura e se aproxima de um nível mais institucionalizado de políticas públicas em sua interação com o sistema de arte. Em outros termos, o que isso quer dizer? Bem, ao fugir do debate mais amplo sobre cultura, o imaginário e as representações culturais, a Isabel Jara desvia sua atenção para o âmbito organizacional e institucional da produção artística, focando mais nas intenções do que na recepção, mais no campo artístico do que na esfera pública ou do público, uma vez que o espaço artístico é por ela entendido como uma vitrine para as negociações entre o governo ditatorial e o aparato estatal, e da mesma maneira entre o Estado e a sociedade. Agora, para que as ações artísticas culturais, enquanto uma vitrine de negociações, possam ser compreendidas em suas intenções, a autora apresenta 7 questões que devem ser respondidas como fio norteadores de uma pesquisa sobre esse assunto. A primeira questão está vinculada a um problema de identidade e periodização, ou seja, com quais elementos e referências ideológicas as ações artísticas
se identificam e com quais características elas foram projetadas? É possível datar quando teria tido início as mudanças empregadas pelo governo e quais seriam as mudanças que marcam a sua trajetória? A segunda questão está relacionada ao problema da própria nomenclatura. E aqui o assunto se volta para a maneira como este tema já foi estudado pela historiografia. Afinal, denominar tais ações como projetos culturais, políticas culturais ou então, em contraposição, como um período de apagão cultural, revelam em si a ênfase e tensões que os próprios pesquisadores tentam dar ao tema, demonstrando um maior ou menor grau de complexidade da arte, suas intenções e capacidade de interação com a cultura de massa. A terceira questão trata da problematização em relação à filiação ideológica. O que isso quer dizer? Bom, depois de definir os principais traços que caracterizam uma identidade comum em tais ações desenvolvidas pelo governo autoritário chileno, é possível definir seu pertencimento a uma ideologia? Ou seja, trata-se de uma arte fascista, totalitária, ou vincula-se a uma estética militarizada tradicional? O quarto problema a se solucionar, e para o bom estudo desta temática, diz respeito à dimensão artística e ao alcance que tais ações possuíam. Em outras palavras, o golpe militar teria implicado em uma negação da cultura, uma consolidação de uma vanguarda artística, ou pode ser entendido como um golpe estético? Que lugar a arte teria ocupado na ação cultural e nas políticas públicas gerais da ditadura? A quinta questão se estende a um nível comparativo em relação ao que foi produzido por outras ditaduras latino-americanas no mesmo período. A partir dessa comparação, seria possível se estabelecer uma unidade analítica apropriada para o caso chileno? E a partir dessa metodologia específica, é possível reconhecer peculiaridades das ações da ditadura chilena em relação aos seus pares no continente? E por outro lado, é possível reconhecer relações de aproximação? A sexta questão levantada pela autora é relacionada ao uso dos meios de comunicação por parte do governo autoritário. Desse ponto de vista, é preciso se indagar como se deu a relação da ditadura com os jornais e televisões na época. O uso de tais mecanismos se aproximou ao tipo de propaganda que foi feito em regimes totalitários? E por último, temos como um nó analítico a ser desfeito, como propõe a autora, o problema de reconhecimento. É possível se falar de uma dimensão produtiva da ação artístico-cultural da ditadura chilena? Em que medida isso representa a identidade repressiva e global do regime? Bom, como vocês devem ter percebido, o artigo não está voltado para fazer uma análise das ações culturais da ditadura chilena, mas propor ferramentas para a sua análise em diálogo com a produção historiográfica já existente sobre este assunto. Assim, ao recorrer ao conceito de ação artístico-cultural, a autora foge de visões mais amplas de cultura e se enfoca nas dinâmicas institucionalizadas do regime. E justamente por isso, aponta para a existência de uma identidade ideológica de tais ações, afastando-se do sentido de apagão cultural que teria dominado o período, ao mesmo tempo que não se rende a uma concepção acabada do regime como um grande produtor racional e sistemático de propagandas pinochetistas. Para mim, parecem questões bastante pertinentes para quem estuda a produção de projetos culturais de regimes ditatoriais para além do próprio regime chileno. Da mesma maneira que este é um artigo que deve interessar também a quem estuda produções culturais em um sentido mais amplo, porém, aqueles feitos durante períodos de governos autoritários.
E por hoje é isso. Se vocês gostaram do conteúdo, não se esqueçam de compartilhar com seus colegas ou comentar em nossas redes sociais. Estamos no Twitter, no Instagram e no Facebook. É só procurar por IPA Unesp que vocês nos acham. Caso estejam ouvindo no Spotify, não deixem de nos seguir. Se estiverem nos ouvindo pelo YouTube, se inscrevam em nosso canal e já deixem uma curtida. O mesmo serve para os demais agregadores. Lembrando que somos um grupo de pesquisa da Universidade Estadual Paulista, a Unesp, no campus de Franca. É a universidade pública contribuindo para levar conhecimento científico e informações com qualidade e de maneira gratuita. Um grande abraço e até semana que vem com mais um IPAcast. Tchau, tchau!